pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje, conforme a gente tinha combinado, eu vou falar para vocês um pouco sobre outros gêneros textuais que não sejam a redação, né? Porque a gente vem vendo desde o início das nossas aulas. E esses outros gêneros textuais, eles costumam cair em vestibulares tradicionais, né? Que são os vestibulares das universidades. A UFSC, a UDESC, sempre cai outro gênero. Geralmente são 3 e um deles é redação, mas sempre tem outras 2 opções que são alguns desses outros gêneros. Eu mesma não tenho muita autonomia assim para, por exemplo, corrigir um gênero desse, porque é uma coisa que a gente acaba nunca não vendo muito, né? Na escola, por exemplo, a gente acaba não trabalhando muito sobre isso, mas eu vou explicar para vocês o que esses gêneros são, como eles são escritos, a estrutura, etc., para vocês terem uma noção, o que também é bem interessante quando vocês forem fazer o vestibular. Mas é claro que, às vezes, a gente prefere escolher aquele gênero que a gente tem mais propriedade em escrever, né? Que a gente já estudou mais, que a gente já treinou, já escreveu bastante, então, obviamente, a gente vai saber escrever melhor que a redação. A gente aprende na escola também. Então, nós vamos começar hoje com o artigo de opinião. Transmitindo para vocês já. O artigo de opinião, ele também é bastante utilizado é um texto bem jornalístico, digamos assim, é bastante utilizado pelos jornalistas nos jornais, né? Vocês estão escutando agora? Tá bom. Tá, então eu vou continuar, não sei que parte vocês perderam, mas vou falar de novo. Nós vamos começar com o artigo de opinião, que é... Tem gente que não tá escutando. Tá, vou guardar o pessoal sair e voltar. Agora vocês me ouvem? Todo mundo? Oi? Testando. Alô? Tá. Ok. Funcionou a magia. Vamos lá. Como eu ia dizendo, o artigo de opinião ele é um texto bastante jornalístico, né? Ele é usado bastante pelos jornalistas em jornais, em revistas, sei lá, nessas coisas. Então agora a gente vai ver um pouco sobre esse gênero textual. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeiro eu trago aqui para vocês um exemplo para vocês terem uma ideia do que é. Para vocês terem uma ideia do que é, porque provavelmente vocês já leram isso, talvez até já viram na escola, sei lá, meio por cima, ou realmente viram bastante sobre o gênero. Mas enfim. Aqui a gente tem um artigo de opinião, que ele foi feito por uma coluna num jornal, por uma colunista num jornal, né? Que geralmente tem essas colunas, onde a pessoa vai expor a sua opinião sobre determinado assunto. Então, o artigo de opinião, ele sempre vai ser baseado em algum fato que aconteceu, alguma notícia, algum acontecimento. E a pessoa que está escrevendo, ela vai manifestar a sua opinião. Então, quando isso cai no vestibular, vai ter um tema, como na redação, e você vai ter que escrever um artigo de opinião sobre aquilo, que depois a gente vai ver como escreve, mas enfim. Aqui ela fala, por que vamos armar a população mesmo? Então, aqui ela colocou um título, porque vai ser num jornal, mas no vestibular nem sempre é obrigatório colocar título. Às vezes
É claro, ele vai dizer se precisa ou não vestibular, né? Vai ter escrito lá, mas nem sempre é obrigatório por título. Então eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Faz uma semana que o adolescente Tiago Souza Mendonça, 14 anos, morreu no Hospital Municipal Lourenço Jorge do Rio de Janeiro. Então a gente já percebe que o artigo de opinião que ela está escrevendo vai ser sobre um acontecimento. Esse jovem de 14 anos morreu no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, primeiro, ele estava sentado num banco de praça na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, quando tomou um tiro nas costas. Ninguém sabe de onde veio a bala. A única coisa que o menino teve tempo de fazer antes de ficar inconsciente foi andar até a mãe, Rosângela Mendonça, que estava perto, e dizer que fora ferido. A família de Tiago não tinha dinheiro para enterrar o filho. Precisavam de R$ 700. Os amigos fizeram uma vaquinha e conseguiram 2.000. No mesmo dia da morte do menino na Cidade de Deus, perdeu a vida também o garoto Anderson Salustiano, 16 anos. Ele morava no Morro da Fé, na Vila da Penha, também na capital fluminense, e tinha ido fechar a janela do quarto para se proteger do tiroteio que ocorria solto na rua. Uma bala o acertou no peito. É incrível como histórias assim se tornaram banais no Brasil e são absolutamente irrelevantes para quem defende a liberação da posse de armas no país. É gente que nem se lembra mais do Arthur Cosme de Mello, o menino que nem precisou nascer para morrer. Filho de Claudineia e Clebson Mello, ele foi baleado enquanto estava ainda no útero da mãe. Resistiu a uma cesariana de emergência, mas morreu semanas depois, no ano passado. Quem é a favor de armar a população não consegue juntar as peças e ver que uma coisa tem sim a ver com a outra. A dor das Rosângelas, Claudineias e Clebsons não vai passar nunca e não é armando todo mundo que o Brasil vai se tornar finalmente a mãe gentil que seu hino promete. Por enquanto, estamos bem longe disso, como mostram os registros do Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, Desarmamento e Desenvolvimento para a América Latina e Caribe. De acordo com os dados, o país ocupa o primeiro lugar no ranking das nações da região, com o maior número de vítimas de balas perdidas. Ou mesmo seria que o Brasil fosse para os últimos lugares dessa lista e subisse para as primeiras colocações entre as nações com maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A medida afere os países pelo seu grau de desenvolvimento humano, tomando por base seus índices de saúde, de educação e de renda. Há 3 anos, o país não sai do 79º lugar, entre as 189 nações pesquisadas. Conseguimos a proeza de ficar um ponto atrás da Venezuela, país vizinho que atravessa uma crise econômica e social gravíssima. Então fica a pergunta: por que mesmo queremos armar a população em vez de dar a ela emprego, saúde e uma educação? Pensam os estudantes de que o conhecimento, esse sim, é nossa mais importante riqueza? Então, acho que aqui nesse artigo de opinião dessa moça, que se chama Silene, vocês conseguem perceber que ela está expondo uma notícia, várias notícias, ela coloca dados, mas ela dá a sua opinião, ela fala sobre aquilo, dando a sua opinião sobre esse assunto e problematizando a partir de uma notícia, problematizando todo o sistema. Então é isso que o artigo de opinião faz. Vamos ver as características. Então, como eu disse, o artigo de opinião ele vai defender um ponto de vista. Então, como na redação também vai ter um ponto de vista. Então, você também vai ter que manifestar a sua opinião diante daquilo que o vestibular está trazendo. Então, como ela fez ali, ela defendeu um ponto de vista, ela é contra o armamento da população. Então, esse é a opinião dela. E a estrutura, também vai ter uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que, claro, vai ser completamente diferente do texto argumentativo e dissertativo. Então, também pode ter o uso de primeira pessoa do singular, que é eu, né? Então, pode ser escrito dessa forma, ao contrário de como é feito na redação. E a interlocução, que é na primeira pessoa do singular, ela vai aproximar o leitor do escritor. Então, vai ser uma leitura que você vai se sentir mais próximo daquilo que o escritor está escrevendo, porque vai estar em primeira pessoa. Então, acaba aproximando a pessoa que está lendo da pessoa que escreveu. É necessário ter pergunta no texto, como nesse... Não é obrigatório ter pergunta, mas como é uma escrita mais livre, pode ser feito também. Como ela colocou ali, ela encerrou o artigo de opinião dela com uma pergunta, né? Mas não é obrigatório isso.
Ó, vai ser, como eu acabei de falar, é menos formal, vai ter uma linguagem mais descontraída. Então, vai ser, não precisa ficar escrevendo tudo com palavras bonitas, digamos assim. É uma leitura meio que informal, menos formal do que o texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Então, ó, pode ter uso de perguntas retóricas, gírias, humor, interjeições, exclamações e metáforas. Então, como eu tinha dito, a pergunta, a Lidiane até fez essa pergunta, não é obrigatório ter pergunta, mas pode ter uso de perguntas retóricas, como eu tinha dito ali. Então, vai ser motivado por alguma notícia, acontecimento contemporâneo, que eu também tinha falado. E é um texto opinativo com teor subjetivo. Então, você vai manifestar a sua opinião, como eu disse, a partir de uma notícia, um acontecimento contemporâneo, que no vestibular vai ser o que vai ser apresentado para você escrever. Tem algum slide que eu acho que não é nesse, mas que eu trago para vocês quais foram esses gêneros textuais que foram apresentados para quem estava fazendo vestibular, né? No vestibular da UFSC e da UDESC de 2019, do ano passado. Mas eu já mostro para vocês, tá em outro slide, eu acho. Então, os objetivos do artigo de opinião vai ser convencer, vencer o interlocutor, impossibilitando de replicar e refutar. Então, o objetivo é você convencer a pessoa que está lendo a partir da sua opinião. Então, convencer que o porte de armas não é uma coisa que vai melhorar a sociedade brasileira. Por exemplo, é o que ela está tentando fazer ali. Ela está mostrando que a criança lá morreu, que foi atingida por um tiro, que outras crianças acontecem a mesma coisa, que o país está aqui no ranking aqui. Cadê? O país está em primeiro lugar no ranking das nações da região com maior número de vítimas de balas perdidas, e em contrapartida, não está tão alto assim nos países com maior índice de desenvolvimento humano. Então, ela está trazendo coisas que mostram que o porte de armas ele não é uma boa ideia, ele não é a solução para nada, que isso vai causar mais problema. Então, essa é a opinião que ela traz e ela está tentando convencer a gente que está lendo a acreditar nisto. Então, não é expor a verdade dos fatos, nem mostrar o seu repertório sociocultural, mas o seu poder de persuasão. Então, aqui que está a grande diferença, nessa frase, a grande diferença entre um artigo de opinião e uma redação, além da estrutura, né, que também é diferente. Mas, no artigo de opinião, a gente não vai trazer um monte de áreas do conhecimento, trazer frases, trazer filósofos, trazer não sei o que lá, para mostrar que a gente conhece várias áreas do conhecimento. Essa não é a intenção do artigo de opinião. É mostrar que você consegue convencer alguém a partir da tua opinião. Então, é o poder de persuasão. Você consegue persuadir alguém a partir da tua opinião sobre determinado assunto. Então, esse vai ser o objetivo principal ao se escrever um artigo de opinião. Diferente da redação, né? Que a gente tem que saber argumentar sobre, mas não persuadir. A notícia e os dados não se encaixam como repertório. Aqui você pode trazer dados, claro, pode trazer tudo isso daí, mas você não vai ser o teu objetivo principal mostrar que você tem repertório. Você pode trazer e é interessante, mas a coisa mais importante é você conseguir convencer o leitor a partir de tudo isso que tu coloca. Se tu trazer, tudo bem, mas essa não é a coisa principal. Tipo, na redação, é importante e conta nota que você coloque essas coisas. E não é o caso do artigo de opinião. Aqui tem um pouco mais detalhado a estrutura. Bom, na introdução, a gente coloca questões mais abrangentes e expor o fato que motivou o artigo de opinião. Então, aqui a gente vê que ela colocou questões mais abrangentes, ela falou sobre o que aconteceu, trouxe o fato que motivou esse artigo de opinião, que foi a morte do adolescente Tiago Souza Mendonça, e ela falou sobre isso. Depois,
Desenvolvimento, a gente vai ter o aspecto abordado anteriormente aprofundado, então agora a gente aprofunda aquilo que falou. Exemplo, definição de termos e aprofundamento histórico e anunciar uma mudança de paradigma. Então aqui a gente vê que ela explanou sobre o assunto, ela trouxe dados, ela falou sobre essas... Opa, não é aqui. Tá, ela falou sobre essas coisas e depois, quando ela terminou de explanar sobre o assunto, ela falou que quem é a favor de armar a população não consegue juntar as peças e ver que uma coisa tem sim a ver com a outra. Então, ela acabou a parte de falar sobre a notícia e começou a dar a sua opinião. E depois, no final, relata o objetivo de toda a discussão. Então, aqui, ó. Então, fica a pergunta. Por que mesmo queremos armar a população? Ela fez essa conclusão dela no formato de uma pergunta. Então, ali ela colocou numa pergunta o objetivo que ela tinha ao escrever o artigo de opinião. Alguém tem alguma dúvida sobre este gênero? A gente vai para o outro. Ficou claro para vocês? Já conheciam esse gênero textual ou ainda não? Não sei se vocês já chegaram a estudar isso na escola. Já conhecia? Bom. Também não lembro de ter visto isso na escola. Mas é que esse é um gênero mais comum, né? A gente acaba vendo mais. Deixa eu colocar agora. Tá, agora eu vou mostrar para vocês. Só tô tentando trocar a janela, que não tá acontecendo. Então vou ter que parar de transmitir e começar de novo. Mas agora eu vou mostrar para vocês a carta. Eu não me lembro se o artigo de opinião caiu quando eu prestei vestibular, mas carta caiu. E era da UFSC. Aqui eu trago para vocês qual foi as propostas da UFSC em 2019.1 no vestibular. Foi proposta 1. Produz um conto que narre como seria a vida das pessoas em 2050, caso o projeto de lei de flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, seus componentes e afins fosse aprovado. Então, aqui tinha que produzir um conto, tem que ter muita criatividade para fazer um conto sobre esse assunto aqui. Mas na UFSC era o mesmo tema, mas 3 propostas. Então, eram 3 gêneros textuais sobre o mesmo tema. Então, você escolhia qual você queria fazer, né? O outro era uma carta aberta para a comunidade, que aborda a flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, componentes e afins, que era o tema. E assine a carta como uma das seguintes opções: Associação dos Pequenos Agricultores, Associação dos Consumidores ou Associação dos Vendedores de Agrotóxicos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês por que tem essas 3 opções na carta aberta, porque é por causa da estrutura que se escreve uma carta aberta. E a proposta 3, que foi a que eu fiz, eu acho que a grande maioria das pessoas também, né? É uma dissertação sobre o tema flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, os seus componentes e afins. Então, eram esses. E na UDESC, era as 3, não eram gêneros textuais diferentes,
Eram todas dissertações, só que mudava a proposta. Aqui na UDESC eles viajam bastante no tema da redação, então, sei lá, é esquisitíssimo. Eu fiquei completamente apavorada quando eu vi os temas, porque, olha aqui, era texto dissertativo enfocando o tema O Enigma do Olhar, tá? E texto dissertativo enfocando o tema Passagem do Tempo, e texto dissertativo enfocando o tema Prostituição Infantil. Então, é um tema bem aleatório mesmo que eles colocam. Prostituição infantil aqui eu acho que é o mais fácil de se escrever. Mas enfim, vamos lá. A carta também é um gênero que não é muito desconhecido. Porque volta e meia a gente vê uma carta aberta escrita por algum órgão, alguma entidade, sei lá, uma coisa assim. Então aqui primeiro eu tenho um exemplo também para vocês entenderem o que é. Então, reparem na estrutura. Londrina, 10 de setembro de 2002. Prezado editor. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Basta sairmos às ruas, a pé ou de carro, num dia de sorte para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Mas não acredito que esse quadro seja irremediável. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho a certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na terceira cidade mais importante do sul do país. Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado, no início de 1993, o Grupo Cultural Afro-Reg. A iniciativa, cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego, tem beneficiado cerca de 750 jovens. Além de Vigário Geral, são atendidos pelo grupo as comunidades da Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Mas combater somente o narcotráfico e o problema de desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma do exterior. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, A Folha de Londrina, o projeto da Tolerância Zero, adotado pela Prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Por meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir os homicídios relacionados ao narcotráfico em intenção inicial, seria mister combater outros crimes não tão graves, mas que também tinham relação direta com a incidência de assassinatos. A diminuição do número de casos de furtos de veículos, por exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. Convenhamos, senhor editor, falta vontade e ações políticas. Já não é tempo de as nossas autoridades se espelharem em bons modelos? As iniciativas mencionadas foram somente duas de várias outras, em nosso e em outros países, que poderiam sanar ou, pelo menos, mitigar o problema da violência em Londrina, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas desse leitor e, como todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Atenciosamente, ele colocou ele. Mas vamos ver a estrutura. Então, a carta ela tem uma estrutura bem peculiar, que é o cabeçalho ter o nome da cidade e a data. Então, aqui, por exemplo, Florianópolis, 30 de junho de 2010. Aqui ele vai ter Londrina, 10 de setembro de 2002. Então, a carta sempre vai começar com a cidade que você está escrevendo e o dia que você está escrevendo. Sempre. Sempre vai ter esse cabeçalho. E depois vai se colocar um vocativo inicial. Então, a quem você está se referindo, para quem você está falando. Então, coloca a pessoa que, por exemplo, ele colocou prezado editor. E aqui eu trago para vocês, essa escolha ela vai depender do leitor a qual se destina ou da sua relação com ele. Então, por exemplo, se tu vai mandar para o presidente da República a tua carta aberta, você vai escrever Excelentíssimo Senhor Presidente. Mas se você está escrevendo para o seu amigo, você não vai escrever Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Amigo. Você vai escrever Querido Amigo, e nem vai escrever Querido Presidente se for para o presidente. Então, esse vocativo inicial ele depende muito da relação de quem está escrevendo com a pessoa a quem a carta se destina. Ups.
Aí depois, aqui, interlocutor definido, ao qual você deverá se dirigir frequentemente ao longo do texto. Então, deixa eu achar aqui onde estava escrito. Bom, vocês podem ver aqui para a leitura ficar mais próxima da pessoa que está lendo, porque ele fala, aqui ele diz, prezado editor, mas durante o texto ele retoma isso, que ele fala, por exemplo, convenhamos, senhor editor. Então, ele novamente como se ele chamasse a pessoa a quem ele está se referindo de novo. Então, vai ter um interlocutor definido. A adaptação da linguagem à realidade do destinatário da carta e do grau de intimidade estabelecido entre vocês. Então, como eu tinha dito ali no vocativo inicial, as palavras que você vai usar na sua carta aberta, elas vão ser diferentes, dependendo para quem você está mandando. Então, se for para o teu amigo, tu não vai usar uma linguagem tão formal, vai usar uma linguagem mais informal. Mas se for para o presidente da República, você vai usar uma linguagem mais formal. Despedida introduzindo a assinatura, mas na assinatura é importante criar um pseudônimo que fala para o personagem criado na sua carta. Caso você coloque o próprio nome, sua redação será anulada. Isso é muito importante porque no vestibular a gente sabe que não tem como nós colocar o nome na folha de redação, porque tanto no Enem como nos vestibulares, porque a pessoa que vai corrigir não pode saber de jeito algum o nome de quem escreveu. Então, de forma nenhuma a gente vai colocar assinado Fabiane, por exemplo. Eu que escrevi, não posso colocar meu nome. Então, aqui fala para criar um pseudônimo, que é um nome falso, para assinar. Mas aqui, por exemplo, lembra que eu tinha dito para vocês que o vestibular da UFSC trouxe 3 opções nessa carta aberta. Assine a carta com uma das seguintes opções: Associação dos Pequenos Agricultores, Associação dos Consumidores e Associação dos Vendedores de Agrotóxicos. Então, o próprio vestibular ele já vai trazer as opções de quem você é, de quem é a pessoa que está escrevendo aquela carta. Então, não vai ser assinado o teu nome, vai ser assinado uma dessas opções. Só que percebam que o tema, por exemplo, aqui na UFSC foi flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, seus componentes e afins. Conforme o que você vai escolher, você vai mudar a sua opinião naquele texto. Porque se você escrever como Associação dos Vendedores de Agrotóxicos, é óbvio que tu vai defender uma flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, porque você está ganhando dinheiro com aquilo. Mas se você for, sei lá, Associação dos Consumidores, tu não vai defender, porque você está consumindo os agrotóxicos, fazem mal para a saúde, para o meio ambiente, etc. e tal. Então não tem como escolher só no final quem vai assinar, tem que já desde o começo que você está escrevendo saber por quem que você vai assinar a carta, por qual das opções que o vestibular te sugeriu. Aqui nesse exemplo, não sei o que ele usou. Ele colocou atenciosamente M. Deve ser inicial a pessoa. Mas esse negócio de assinatura, obviamente, né, é só para fins de vestibular. Porque quando você for escrever isso na vida real, digamos assim, não vai mentir o teu nome, né? Vai colocar o nome verdadeiro de quem escreveu. E o uso da primeira pessoa do plural ou do singular. Então, eu ou nós. Aqui vocês podem perceber que ele usou a primeira pessoa do singular. O senhor e eu podemos afirmar com segurança, tá. Acho que aqui eu tenho outro exemplo. Aqui, por exemplo, o primeiro era uma linguagem mais informal. Aqui no segundo, deixa eu ver. Vou ler só um pedaço, que é muito comprido. Acho que tá, vou ler. Campinas, 28 de fevereiro de 2000. Excelentíssimo senhor deputado. Então percebam que ele iniciou com o nome da cidade e a data, mas o vocativo mudou.
não foi mais prezado, foi excelentíssimo senhor deputado. Nas últimas semanas tenho acompanhado atentamente, então usou a primeira pessoa do singular, eu tenho acompanhado atentamente, o debate que tem se desenrolado no país em relação à criação da Agência Nacional da Água, e ciente de sua posição contrária ao surgimento de tal órgão, lanço mão de minha condição de cidadão e dirijo-me ao senhor não somente com a intenção de persuadi-lo do contrário, como também de convencê-lo a participar ativamente na criação do mesmo. Então, percebam que é um cidadão aleatório mandando uma carta para o deputado. Deixa eu ver como ele vai finalizar. Então, ele explicou todos os motivos pelo qual ele está tentando convencer a participar da criação desse negócio e que ele quer que o deputado participe. Mas aí depois, no final, ele vai falar assim: nesse cenário, a criação da ANA é indispensável, posto que a atuação dos atuais órgãos responsáveis pelo gerenciamento da água no país mostra-se ineficiente e lenta ante tantas mudanças. A capacidade que a ANA teria para resolver tais situações, senhor deputado, é inegável. Esperando tê-lo convencido da importância da ANA, como a liberdade ainda, de oferecer algumas sugestões que o senhor poderia, oportunamente, adotar como parte do programa a ser executado pela agência, caso o senhor venha participar ativamente da sua criação. Então, ele argumentou por todos os motivos e depois falou que esperava ter convencido ele para frisar o quanto seria importante. Depois ele fala, certo de sua atenção e da criteriosa análise das minhas sugestões, despeço-me cordialmente AMR. Então usou as iniciais do nome dele, que nem o outro lá fez na primeira carta que eu li. Eu percebo que a estrutura da carta ela é bem definida. Claro, ela é mais flexível do que a redação, que tem uma estrutura estritamente definida, né, nos parágrafos, mas no artigo de opinião ela é bem flexível, então dá para escrever com bastante flexibilidade. Na carta é um pouco mais delimitado, então tem uma estrutura, tem que começar com o nome da cidade, com a data, depois tem que colocar um vocativo, depois vai falar sobre o que você quer com a pessoa que tu está mandando a carta, e no final, e no final vai colocar uma despedida com a assinatura. Então, certo de sua atenção, da criteriosa análise, blá, 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 despeço-me cordialmente. E daí assina. Não com o nome no vestibular, mas sim com o que o vestibular estiver sugerindo. Aqui que eu já falei. Então, da carta é basicamente isso aqui. A carta é um gênero bem interessante, até se a gente fosse se aprofundar bastante na escola, por exemplo, que é legal de escrever, mas é que no vestibular da UFSC não tem sempre uma coisa que vai cair. É aleatório, então redação sempre cai, mas os outros gêneros não se sabe o que vai ser. Então é difícil ficar estudando uma coisa incerta, digamos assim, né? Mas é um gênero legalzinho de escrever. Vou ver qual outro eu tenho aqui. Sim, na UFSC tem a opção de redação, sim, sempre. Mas aí tem sempre. Murilo. Murilo, o que você faz por aqui? Ele aqui, o Murilo, ele era meu aluno do cursinho ano passado e ele esqueceu de colocar o título na redação. Da UFSC, que eu já falei para eles em alguma aula sobre isso. Que eu tinha um aluno, mas não citei teu nome, Murilo. Tinha um aluno que tinha esquecido de colocar o título na redação. Apresento a vocês o Murilo. Ai, sério, Murilo, não sabia. Você tinha desistido. Eu também acharia engenharia igual. Te entendo perfeitamente. Ah, deixa eu ver onde eu parei aqui. Deixa eu meter. Ai, gente. Eu sou péssima em matemática, galera. Eu odeio exatas.
Por isso que eu não escolhi um curso das exatas. Eu quero ver aqui, que agora eu fiquei em dúvida, quais eram os textos motivadores da UFSC nesse ano, para vocês terem uma noção, porque também no Enem, os textos motivadores, eles ajudam mais. Agora, na UFSC, eu não lembro o que era. Estou abrindo aqui. O modelo de redação da UFSC é o mesmo do Enem. Eu acho que lá na primeira aula eu falei, mas talvez... Não me lembro como que eu falei, mas enfim, deixa eu achar aqui. Na UFSC também vai ser uma redação, mas as competências vão ser diferentes. Não sei se vocês lembram que eu falei lá numa das primeiras aulas, que as competências são diferentes. Eu até posso colocar aqui para vocês para explicar de novo. Focar mais na UFSC. Então, quando as competências são diferentes, né, a gente acaba tendo que escrever diferente porque a nota vai ser dada de uma maneira diferente. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Então, os critérios de correção da redação da UFSC vão ser diferentes do Enem. No Enem a gente vai ter 5 competências. Eu acredito que vocês já saibam as 5 competências do Enem. Mas na UFSC, as competências elas vão ser 4. Então, adequação à proposta, tema e gênero, emprego da modalidade escrita da variedade padrão, coerência e coesão, nível de informatividade da argumentação, narratividade, de acordo com a proposta. Então, a principal diferença é que vocês percebem aqui que não tem uma competência que fale. Escrever uma proposta de intervenção detalhada, pipipipopó, que nem tem que ser no Enem, toda cheia de frufru, a conclusão. Aqui na UFSC não precisa. Então, a nossa conclusão, ela vai só concluir as ideias, concluir de uma forma geral tudo que você falou durante a sua redação, os outros parágrafos. Mas não precisa colocar aqueles 5 elementos. Agente, ação, meio, modo, detalhamento, finalidade. Não precisa disso. Você só conclui o texto, como se fosse escrever, sei lá, qualquer outra coisa. Vai concluir o que você estava falando. Mas não vai ser dada nota por elemento da conclusão. Então, é só isso, basicamente, que muda. E é claro que o título é obrigatório. Eu já tinha falado para vocês. Tem que colocar título, porque senão não vai zerar a redação, né? O motivo de prova, mas vai perder pontos. Daí é tenso. Onde é que tá agora? Achei aqui. A redação no vestibular da UFSC é no terceiro dia, que tem as questões discursivas, né? Então vai ser só questões discursivas e redação. E agora eu vou botar aqui o que foi. Questões discursivas. E depois... Ai, gente, você não tá aqui. Cadê? Entendi. Achei. Ó, vai ter 3. O Murilo disse que o tema da redação da UFSC às vezes é uns negócios bem loucos. Do Enem eu acho mais fácil porque é geralzão. É que nem o que eu tinha falado antes da UDESC também, umas coisas bem aleatórias. O enigma do olhar. Não sei nem o que se escreve sobre isso. Ou
a passagem do tempo. É umas coisas bem doidas. Mas nesse ano aqui, gente, tá aparecendo para vocês. Agora tá. Uma loucura. Por exemplo, nesse ano foi aquilo sobre os agrotóxicos. Então, ó, os 3 textos motivadores. Um era um. Como é que se chama isso? Eu não lembro qual era o tema do ano passado da UFSC agora. Nossa, esqueci completamente. O Murilo fez no vestibular. Deixa eu ver. Exclusão escolar? É. Exclusão escolar e o direito à educação no Brasil, era isso? Acho que era assim. Exclusão escolar e o direito à educação no Brasil. Esse era um tema fácil até. Que fala sobre educação. Mas tá, aqui nesse ano que foi sobre os agrotóxicos, foi o ano que eu fiz. Então, primeiro era uma. Gente, como é que é o nome disso? Que agora eu não lembro. Tá, era um negócio desses aqui, do Armandinho. Tira. Uma tira do Armandinho. Uma tirinha. Uma tirinha do Armandinho que falava 3 quilos de batata inglesa, por favor, que na verdade é sul-americana, com veneno ou sem veneno. Então ela está se referindo aos agrotóxicos. Depois o texto 2 era uma imagem, né, com vários dados, um infográfico, com vários dados estatísticos, né, sobre o veneno. Então, que fala que o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. São dados bem assustadores, inclusive. O campeão entre os alimentos mais contaminados é o pimentão, seguido de perto pelo morango, depois pelo pepino. Em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos, posição que mantém até hoje. Então, são vários dados sobre isso. E depois, no texto 3, vai trazer um projeto de lei. Então, nesse ano, os textos motivadores eles foram bem úteis, vocês podem perceber. É o primeiro que não dava para usar. Dava para dar uma ideia, né? Mas não para usar como alusão, por exemplo. Mas aí facilitava muito mais para escrever, porque às vezes os textos motivadores eles não ajudam muita coisa. Por exemplo, na UDESC tem umas imagens bem aleatórias, assim, que tu não vai conseguir sequer entender aquilo lá que me digo usar para redação. Daí é bem mais complicado. Mas enfim, aqui era mais facinho. Daí podia escrever o conto, carta aberta ou a dissertação. Alguém aqui já prestou o vestibular da UFSC alguma vez? Ou ainda não? Fora o Murilo, que já esteve na UFSC. Passador. Ninguém. Quem já tá na UFSC não vale. Já fez Enem. Só Enem. Ah, tá. Fez sim, eu lembro. Mas enfim. E vocês pretendem prestar o vestibular da UFSC ou não? Fazer Enem? Sim, então tá bom. Ah, o Pablo já tá no IF. Até parece. Deixa eu ver aqui. Eu tenho outros gêneros textuais para mostrar para vocês que também podem cair. Por exemplo, o conto que está aqui numa das propostas da UFSC.
E também tem o comentário, conto. Tem mais algum? Acho que é comentário e conto só. Mas aí eu vou deixar para mostrar na aula que vem para vocês, com exemplos, etc e tal. Ai, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa do vestibular da UFSC do ano passado para vocês. A gente analisar quais foram os textos motivadores. Aqui. Eficiência. Tá aí agora. Então, ó, foi. Cadê o tema? Exclusão escolar e o direito da educação no Brasil. Esse é um tema bem legal de escrever. Eu acho, pelo menos. Então, ó, aqui. Produza um textão conforme aqui. Ah, agora eu me lembrei desse tema. Que todo mundo ficou pedindo o que era o bendito textão que dizia no vestibular. Um textão conforme aqueles que circulam na internet. Então, era para escrever um textão daqueles que a gente posta revoltado no Facebook, por exemplo. Para ser postado em seu perfil em uma rede social com um posicionamento sobre o tema direito à educação. Só que a dúvida que todo mundo ficou era como ia ser dado nota para isso, né? Porque a gente não sabe quais as competências que ia ser analisado no textão. Quer dizer, iam ser aquelas competências, né? Mas ninguém nunca escreveu isso num vestibular, então acaba ficando com insegurança de escrever isso. E o outro era um conto sobre a vida em uma sociedade na qual todas as crianças e jovens tenham acesso ao mesmo tipo de educação. E depois uma dissertação sobre o tema exclusão escolar e o direito à educação no Brasil. Então, é a mais fácil, eu acho, né? A que dá mais segurança de escrever. E os textos motivadores eram. Trazia bastante dados estatísticos, que nem o Murilo falou. E depois trazia uma lei. Então, são coisas que dá para usar bastante no texto dissertativo argumentativo, né? Talvez não num conto, por exemplo. Murilo tirou 7,5 na redação, viu, galera? A nota máxima da redação do vestibular da UFSC é 10. Lembrem-se disso. E da UDESC é 30. E do Enem é 1.000. Então são notas bem diferentes, né? E as competências também, conforme eu tinha mostrado para vocês. Então, pessoal, na aula que vem eu continuo mostrando para vocês esses outros gêneros textuais. O Gabriel começou a falar hoje com vocês sobre cidadania, democracia, direitos humanos. E daí vocês escrevem a redação, me enviem e eu corrijo nota para vocês. Como eu sempre falo, quem ainda não enviou do tema passado, pode mandar também, que eu vou corrigir. E vou colocar esses slides lá no Classroom para vocês poderem ver depois também. Tem que escrever sobre democracia. O tema exatamente que ele passou, deixa eu conferir aqui. A gente tinha combinado era. Não é democracia, eu estou viajando. É direitos humanos e cidadania no Brasil. Direitos humanos e cidadania. A Viviane sempre manda no 12 de redação para me corrigir. Eficiente. E cidadania no Brasil. Mas pode mandar. Esse aí é o tema. Redação desta vez. Eu acho que tem vários alunos novos aqui, né? Porque eu estou estranhando esses nomes. É dissertativo argumentativo, Júlia. Júlio, Pablo, quem mais? Marcial, Murilo, que apareceu aqui. Mentira, eu escrevi.
Tá, para quem é novo, vocês têm acesso ao Classroom já? Sim. Então vai estar lá todos os vai estar lá todos os slides que eu coloquei. Na próxima aula, se der tempo, eu posso fazer uma revisão de tudo que a gente falou sobre a redação para vocês não ficarem tão desconectados. Mas lá tem todos os slides que eu usei em todas as aulas. E aí, assim, eu e o professor de atualidades, a gente sempre combina um tema. Então, ele vai ter a aula antes, ele vai explicar sobre o tema em 2 aulas, então em 2 semanas. E daí, no decorrer dessas 2 semanas, vocês me enviam o tema. A ideia é vocês utilizarem as informações que ele passa, como se fossem os textos motivadores de vocês, né? Então, vocês usam tudo que ele fala, se vocês conseguirem, né? Tudo não. E vocês escrevem sobre o tema que ele passar. Essa semana, esse que eu mandei aqui, que é Direitos Humanos e Cidadania no Brasil. Então, vocês fazem um texto dissertativo argumentativo e mandem para mim, no meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, que também está lá no Classroom, que daí eu corrijo para vocês. Eu comecei a dar nota e pontuar por competência, que ficou mais fácil. No início eu não fazia assim ainda, porque eu estava conhecendo o jeito que todo mundo escrevia. Mas aí vocês podem me mandar que eu corrijo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Os novos, corrijo, os novos e os velhos. Tudo certo? Tu diz, Júlia, escrever e daí digitalizar e me mandar digitalizado, né? Pode ser. Como vocês acharem melhor. Ah, uma coisa que tem que cuidar é quando vocês digitam a redação, ela engana. Então, vocês veem que tem 30 linhas, mas quando vocês forem escrever, vai passar das 30 linhas. Então, sempre sugiro que vocês podem me mandar ela digitada, fica até mais fácil para mim corrigir, mas é importante que vocês treinem também escrita, né? Para conferir se dá 30 linhas. Senão, quando vê, vocês acostumam a escrever em, sei lá, 40 linhas e depois, na hora do Enem, acaba passando das 30 linhas permitidas. Mas pode me mandar digitada. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, muito obrigada e até terça-feira da semana que vem. Beijos, boa noite. Se cuidem.